Em um mundo onde as escolhas tecem destinos inesperados, acompanhe a jornada enigmática de um homem cuja vida é um mosaico de amores, perdas e reviravoltas surpreendentes. Cada esposa, cada amigo, cada momento, tece uma parte de sua história intrincada. Mas, o que escondem as sombras de seu passado? Quem é o misterioso rapaz que surge no crepúsculo de sua existência? E qual o papel da enigmática das pessoas que estão na sua vida? Prepare-se para mergulhar em um enredo onde realidade e sonhos se entrelaçam, revelando camadas ocultas em cada esquina. Este não é apenas um conto sobre um homem e seus amores, é uma viagem através de mistérios que desafiam a nossa compreensão do que é real e do que é apenas uma sombra fugaz em nossas mentes. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. E aqui, um homem idoso de cabelos grisalhos corria pelo cemitério, saltando sobre o terreno irregular com suas pernas frágeis, evitando cuidadosamente os túmulos e monumentos. Seu cajado de madeira claramente o ajudava nessa corrida, ou então alguém muito importante para ele teria ficado preso ali para sempre. Mas não havia tempo a perder. Cada minuto era crucial. Pare! Antes de chegarmos ao evento principal da história, vamos discutir os personagens que fizeram parte dela todo esse tempo. Então, viveu um homem nesta terra chamado Sérgio Souza. Houve um tempo, claro, em que ele era apenas Sérgio. Mas os anos avançaram implacavelmente, e ele próprio se tornou mais gentil. Por que ele se tornou mais gentil? Você pode perguntar, bem, a velhice e a solidão cobraram seu preço. No entanto, não se pode dizer que Sérgio Souza estava completamente sem entes queridos em sua velhice. Cerca de 10 anos atrás, quando o velho tinha apenas 59 anos, sua amada esposa faleceu. Ele nunca amou ninguém tão profundamente quanto a amou durante toda a sua vida. E ele havia se casado 3 vezes, sendo a primeira esposa sua namorada do ensino médio chamada Germana. Eles estudaram juntos na faculdade, depois viveram juntos por um curto período. Mas o emprego de Sérgio Souza exigia que ele se mudasse urgentemente para o norte por um longo tempo. Sua namorada não podia se dar ao luxo de se mudar para longe de seu amado Sérgio, onde cuidava de parentes idosos e trabalhava em uma escola. Então, o relacionamento à distância entre Sérgio e Germana não resistiu a uma distância tão colossal. Assim, eles se separaram pacificamente depois de apenas alguns anos, sem quaisquer arrependimentos. A segunda esposa de Sérgio era uma garota simples, funcionária da cafeteria de sua fábrica de construção. Ela era atraente, trabalhadora e um pouco misteriosa. Isso foi o que atraiu o jovem Sérgio para Vanessa. Assim que se apaixonou, casou-se com ela no ato. Então, apenas 3 meses e meio depois que se conheceram, os recém-casados felizes e contentes caminhavam pelo corredor enquanto seus colegas na oficina brindavam e assobiavam alegremente. Vanessa era uma pessoa maravilhosa e uma verdadeira dona de casa. No entanto, ela havia vivido por muito tempo em uma cidade com clima ruim, e não podia ter filhos, não importava o quanto o casal tentasse, quantos médicos consultassem ou que medicamentos tomassem. Vanessa não sonhava particularmente em ter filhos. Ela gostava de trabalhar, cozinhar refeições deliciosas, ler livros e viver a vida em seus próprios termos. Mas a ideia de Sérgio sobre a vida familiar diferia um pouco. Ele sempre quis ter filhos. Ele tinha 2 irmãs mais novas das quais cuidou e amou profundamente desde jovem. E no interior, os jovens sempre eram criados para sonhar apenas com trabalho duro e família. Então, depois de quase 7 anos juntos, o relacionamento entre Sérgio e Vanessa se tornou complexo e emaranhado. E o casal decidiu se divorciar. E então nosso herói completou 36 anos. Era bastante para um homem que sonhava em criar 2 filhos e 2 filhas. Ele já havia se desiludido com a vida e as reviravoltas que o destino lhe impôs. Mas então a felicidade bateu à sua porta mais uma vez durante um turno em outra cidade.
Ele conheceu a encantadora Olivia com cabelos de cor de trigo, olhos na tonalidade de mel doce e lábios rosados e carnudos. Em resumo, foi amor à primeira vista e à primeira palavra. No entanto, desta vez, Sérgio levou vários meses para conquistar o amor da garota, porque ela era muito cautelosa e paciente, sem pressa. Embora compartilhasse os desejos e sonhos de Sérgio, ela era 11 anos mais jovem que ele. Olivia estava preocupada com o fato de o homem já ter se divorciado 2 vezes, e quando finalmente se casaram, alguns anos depois que se conheceram, Olivia logo engravidou. Seu filho tão esperado nasceu, e eles o chamaram de Nicolas. Nicolas Souza cresceu como um jovem forte e talentoso. Ele adorava desenhar em livros vermelhos, jogar futebol com os amigos e esquiar no inverno. Seus pais o amavam e adoravam, então decidiram não ter mais filhos. Nicolas era suficiente para eles. Eles moravam em uma pequena cidade no norte. O menino logo se tornou um jovem inteligente e ambicioso que queria buscar uma educação superior, morar em uma grande cidade, trabalhar para uma grande empresa e ganhar muito dinheiro. Nicolas passou 2 anos tentando entrar na universidade e conseguiu. Claro, ele escolheu a cidade não muito longe de seus pais para que pudesse visitá-los em feriados e férias. Seus pais apreciaram muito isso. Mas quando o jovem estava no 3º ano da faculdade, sua amada mãe, esposa de Sérgio, Olivia, adoeceu gravemente. A família a levou para várias instalações médicas, mas já era tarde demais. Não havia cura para sua doença. E aos 48 anos, a bela Olivia faleceu. Sérgio e seu filho ficaram arrasados com a dor. Tudo aconteceu tão inesperadamente e rapidamente que nenhum deles podia acreditar. Nicolas não abandonou seus estudos, pensando que sua mãe não teria querido isso. Sérgio estava com raiva do filho pelo que considerava luto impróprio e de sua falecida esposa por ter partido tão cedo. E suas irmãs por não virem ao funeral e, em geral, pela vida tratá-lo tão injustamente. Por quase 1 ano após a tragédia, Sérgio viveu isolado. Ele interagia pouco com alguém, exceto com seu jovem filho, que ligava ou visitava ocasionalmente. Sérgio estava aposentado há muitos anos para evitar o tédio, continuou a trabalhar no serraria local, operando máquinas ou auxiliando os trabalhadores. Ele não esperava mais nada de bom ou significativo na vida. Mas, claro, o destino tinha mais presentes para Sérgio. Nicolas se estabeleceu bem na cidade, destacou-se nos estudos, encontrou um emprego em uma empresa decente, comprou um apartamento e, eventualmente, encontrou amor. Seu nome era Juliana, e ela não só se apaixonou por Nicolas, mas também por seu pai, Sérgio. Juliana havia sido órfã desde muito jovem, e Sérgio Souza fazia lembrar muito de seu amado avô, que cuidou dela até a adolescência. O velho homem também gostava da garota, pois ela o fazia lembrar muito de Olivia. Então ele começou a insinuar ao filho, pedindo-lhe para pedir a ela em casamento, pois não se encontram frequentemente mulheres jovens boas e dignas, dizia. Nicolas ouviu seu pai. Eles tiveram um casamento modesto na cidade onde os recém-casados viviam, com um pequeno círculo de amigos e o único parente convidado foi Sérgio Souza. Os amigos desejaram a Juliana e Nicolas prosperidade, felicidade, independência financeira e, claro, filhos. E então a noiva, em seu lindo vestido branco, levantou-se da mesa e anunciou: "Obrigada a todos pelos bons votos. Um deles está prestes a se tornar realidade muito em breve." Ela colocou a mão na barriga e sorriu, antecipando a reação dos convidados. Nicolas, claro, já sabia disso, então ele também irradiava um sorriso branco. Todos começaram a exclamar e a comemorar com alegria, felicitando-os. Apenas uma pessoa, um rapaz do trabalho de Nicolas chamado José, sentou-se com uma expressão congelada no rosto, sem entender o que acabará de acontecer. "Meu Deus, José, Juliana está grávida." "O que há de errado com você?" exclamou uma garota de cabelos vermelhos, aparentemente sua namorada, e lhe deu um tapinha no ombro.
José também se alegrou depois disso. Ele ergueu uma taça de champanhe e disse entusiasmado aos recém-casados e à sua futura família feliz: ótimo, e todos ecoaram com um retumbante: viva! Após todas as celebrações, quando os convidados começaram a se dispersar, Sérgio Souza, que esteve quase todo o tempo em silêncio, aproximou-se da família e disse: no início, eu queria dizer bem-vinda à família, Juliana, mas após a notícia alegre de hoje, quero acrescentar obrigado por trazer uma pessoa maravilhosa a este mundo. Eu ajudarei em tudo o que puder, se você desejar. O velho estava profundamente comovido. Ele estava verdadeiramente feliz, quase tanto quanto quando soube da chegada de seu próprio filho. Pensei, Sérgio, talvez se for uma menina, poderíamos chamá-la de Olívia. Juliana respondeu depois de um longo abraço, mas o avô objetou simplesmente dizendo: não, minha querida, nomeie a criança com seu próprio nome, para que ela não tenha o mesmo destino que sua avó. Sérgio achou amargo dizer isso, pois ainda não havia se recuperado totalmente da perda. Talvez nunca se recuperasse. E então, 7 meses após o casamento, nasceu uma adorável criança de olhos azuis, parecida com o pai e a mãe. Era uma menina. Os jovens pais seguiram o conselho do avô e deram-lhe um nome completamente diferente. Estela, mas a chamavam carinhosamente de Estrelinha. Eles continuaram a viver na cidade como uma família de 3, visitando o avô na vila a cada 6 meses para que a menina crescesse familiarizada com a natureza, sem medo de estar sozinha com ela. Sérgio Souza estimava sua única neta. Ela era brilhante como o sol, tão livre e ativa quanto as crianças devem ser, sem conhecer tristeza ou preocupação. Infelizmente, isso durou para Estela apenas até seu 5º aniversário, porque no dia seguinte à celebração, sua mãe pegou o carro e seguiu para seu trabalho novo. Mas, infelizmente, ela nunca chegou ao seu destino. Nicolas não podia acreditar que isso havia acontecido com ele. Ele caiu em uma depressão prolongada, tomou vários medicamentos e visitou diferentes médicos. No final, ele teve que confiar sua amada filha ao pai por 6 meses, e Sérgio acolheu sua preciosa neta sem hesitação. Vovô! Estela exclamou ao ver seu único avô ao chegar à sua vila. Ela parecia cansada e mal conseguia andar, tropeçando em seus próprios sapatos enquanto corria, seu cabelo desgrenhado estava amarrado apressadamente em 3 rabos de cavalo. Suas roupas estavam amassadas. Olá, minha querida. Como foi sua viagem? Você passou mal desta vez? Não enjoou no carro? Sérgio Souza perguntou à menina enquanto a abraçava e tirava a pequena mochila de seus delicados ombros. Nicolas ficou um pouco à parte. Ele havia emagrecido notavelmente, com uma expressão cansada no rosto. Ele parecia desleixado no geral, segurando uma grande bolsa rosa com os pertences de sua filha. O velho queria ter uma conversa com seu filho, então ele se dirigiu à menina. Querida, entre. Talvez tenha um delicioso doce de chocolate ou um pirulito esperando por você. Ele se aproximou do filho, abraçando-o pelos ombros. Mas Nicolas apenas recuou, agradecendo ao pai pela ajuda. Ele entregou a bolsa a ele. E quando a campainha tocou, ele partiu, acenando adeus para Estela. A menina não era ingênua. Ela tinha um aguçado senso do mundo e tinha certeza de que seu pai não estava bem e que estava sofrendo muito. Claro, ela também sentia falta de sua mãe. Ela não estava lá para ajudá-la ou cantar uma canção de ninar à noite. Era terrível para uma criança tão jovem ir a um funeral, especialmente pelo de sua própria mãe. Era terrível que a menina perdesse a mãe, que deveria ser seu modelo de vida. Não tem doces aqui, vovô. A menina chateada gritou quando se cansou de tentar alcançar a campainha pendurada na porta. Essa campainha substituía uma campainha comum e também servia como uma bela decoração. A única coisa que às vezes me irritava era seu tilintar prolongado durante ventos fortes. Claro que não. Por que haveria aqui?
Tome isto. O velho tirou um doce do bolso de seu casaco e o segurou em sua mão aberta e trêmula para a menina pegar. Ela o pegou imediatamente, e eles entraram na casa juntos para arrumar as coisas de Stella e preparar o almoço. 6 meses vivendo com a neta passaram imperceptivelmente. O velho a ensinou a ler e a contar, a prestar atenção e até a fazer canções batendo com bastões de madeira na mesa ou em um toco de árvore. Stella gostava muito de viver com o avô, passeando na natureza, lendo livros interessantes, brincando e até nadando no rio. Ela passou o verão maravilhosamente na vila de Sam. Vizinhos também tinham seus netos visitando durante as férias. Havia uma menina de 10 anos e um menino de 5 anos, assim como Stella. As crianças frequentemente brincavam e se divertiam juntas, então o tempo passado na companhia do avô foi bastante adorável e despreocupado para a menina. Mas Nicholas melhorou. Os medicamentos o ajudaram a se recuperar, então ele ligou para seu pai para contar sobre sua chegada iminente. Stella, venha aqui, querida. O velho chamou sua neta após a conversa. Papai voltará em breve, e vocês viverão juntos novamente. Corra! A menina começou a pular de alegria, sentindo muita falta do pai. Vamos morar aqui juntos? Nós 3? Ela perguntou com esperança nos olhos. Mas Sérgio Souza apenas abraçou e riu tristemente. Ele entendeu que isso nunca aconteceria, e logo ele estaria sozinho em sua casa novamente. Nicholas finalmente chegou alguns dias depois. Seu pai ouviu o motor do carro e espiou pela janela. Ele trouxe um doce e um ursinho de pelúcia do tamanho de um gato de vila robusto para sua filha. Para surpresa do velho, seu filho não estava sozinho. Uma mulher de cabelos quase brancos seguia-o do banco do passageiro do carro. Sua linguagem corporal indicava que ela não estava feliz com essa viagem e não queria estar lá. O avô chamou Stella de um quarto, pois ela estava quase pronta para ir para casa, dizendo que seu pai havia chegado. A menina saltou como um sapo e correu para a porta. Ela abriu. Eles se abraçaram e se beijaram nas bochechas, narizes e testas. Então entraram lentamente na casa. Foi apenas dentro da casa que a menina notou a presença de uma estranha. A mulher estava ali com uma expressão desaprovadora, mostrando indiferença a tudo o que estava acontecendo. Ela usava um casaco marrom inadequado para o tempo e sapatos pretos de salto alto. Ela claramente alisou seu cabelo quase branco sozinha, pois parecia muito volumoso e caía de maneira não natural sobre seus ombros. A primeira coisa que chamava a atenção ao olhar para ela eram seus cílios pretos grossos, colados ou artificialmente alongados, e seus lábios pintados de maneira brilhante. Deixe-me apresentar Marisa. Estamos juntos há vários meses e nos casamos recentemente. Nicholas disse um pouco envergonhado. Ela deu um sorriso quase imperceptível, tentando parecer amigável, e olhou para o velho e a menina. Marisa, este é meu pai, Sérgio, e minha filha Stella. A nova mulher não se tornou imediatamente querida pela filha do pai. Uma energia negativa irradiava dela, palpável para todos na sala, exceto, aparentemente, Nicholas. Stella não se mexeu do lugar nem cumprimentou a mulher, então ela se encarregou de se sentar ao lado da menina, agachando-se e cumprimentando-a. Oi, Viola. Prazer em conhecê-la. Papai me contou muito sobre você. Marisa disse com sua voz um pouco esganiçada, estendendo a mão com os dedos longos em direção à menina. Sou Stella. A menina respondeu secamente indignada, depois fugiu para o quarto do avô. Marisa estendeu a mão novamente e encarou o velho, muito como Nicholas havia feito. Ele subitamente gesticulou para o pai, como se dissesse, seja educado. Então Sérgio Souza se levantou e apertou a mão da mulher, dizendo um prazer em conhecê-la, Marisa. Gostaria de ficar para um café? Estava prestes a colocar a chaleira no fogo. O velho claramente não gostava do que estava ouvindo.
Essa mulher poderia até ser boa, mas definitivamente não era a pessoa mais agradável, especialmente em comparação com a maravilhosa Juliana. Não, obrigado. Precisamos ir, certo, Nicholas? Ela disse, tocando o ombro do marido de forma brincalhona. Nicholas apenas sorriu e repetiu suas palavras. Sim, está na hora de irmos. Então, Nicholas olhou ao redor da sala, notando alguns pertences infantis e soltou um suspiro significativo. Certo, vou reunir o restante das coisas da Stella e trazê-las para você. Precisamos nos despedir. O velho disse enquanto começava a recolher brinquedos do sofá. Entre eles, jazia um coelhinho de tricô que Sérgio havia comprado para a menina. Eles haviam ido a uma feira de artesanato, e ela se apaixonou por ele à primeira vista. Esse amor não podia simplesmente ser deixado para trás e esquecido. E Sérgio certamente sabia disso. O velho bateu na porta do próprio quarto, onde a menina estava escondida. Através da porta, ele podia ouvir soluços e fungadas. Ela chamou: se for o papai, vá embora. Eu não vou a lugar nenhum com você. Mas o avô apenas bateu novamente, usando o código secreto deles, 3 vezes seguidas, depois uma pausa por um segundo e mais 2 vezes. Entre, Stella respondeu, reconhecendo o código secreto. O velho entrou, e a essa altura a menina já havia retirado suas coisas da bolsa, espalhando-as irritada pelo quarto. Ela estava encolhida no chão, abraçando os joelhos. O velho gemeu, levantou-a para a cama e sentou-se ao lado dela. A menina continuou a chorar. Stella, Stella, minha querida. Você precisa ir com seu pai. Marisa pode estar nervosa agora, mas ela pode melhorar depois. Você até pode gostar dela. As pessoas merecem uma segunda chance, especialmente quando são seus parentes, mesmo que recém-adquiridos. O velho falou isso não só para convencer a neta, mas também para si mesmo. Era desagradável aprender tais coisas de seu próprio filho e a jovem mulher parecia um tanto vaga na aparência e bastante desagradável no caráter. Não havia nem 6 meses desde a morte de sua esposa, e ele já havia encontrado outra pessoa. Será que ele considerou sua filha ao se casar com outra pessoa? Provavelmente não. Pelo menos foi o que Sérgio Souza concluiu. Ela prometeu sinceramente ser obediente e corajosa por ele. Então eles começaram a reunir novamente os pertences espalhados. Mais tarde, na porta da casa, Stella tirou de sua bolsa seu antigo chocalho de infância, que ela adorava em sua juventude, e o entregou ao avô com as palavras: vovô, isto é para você. Não se esqueça de mim. Havia uma tristeza terrível em seus olhos, embora a menina fizesse o seu melhor para fingir que tudo estava bem. Na cabeça, seu avô havia trançado tranças tortas. Ele não sabia fazer direito, já que nunca teve uma filha. Seus lábios estavam rachados e mordidos, e seu nariz exibia sardas quase imperceptíveis que ainda não haviam desaparecido do rosto dela após um verão ensolarado no campo. No entanto, Sérgio Souza, profundamente abalado com a partida dela, segurou suas lágrimas iminentes e respondeu a ela com imensa ternura: isso é simplesmente impossível, Stella. Eles se abraçaram mais uma vez, beijando-se nas bochechas. A menina correu para fora do carro e correu o mais rápido possível, dada a pesada bolsa no ombro. Nicholas ligou o motor, acomodou sua filha no banco traseiro e, em poucos minutos, partiu sem nem acenar adeus para Sérgio. Algumas semanas depois, a condição do velho piorou significativamente. Ele adoeceu gravemente, deitado na cama com febre alta, incapaz até mesmo de levantar a cabeça, quanto mais realizar suas tarefas domésticas ou preparar o jantar. E em seus sonhos febris, ele via sua vida ideal. A imagem era tão bonita e vívida que poderia facilmente se tornar realidade. Olivia estava viva e bem, junto com Sérgio. Eles estavam sentados ao redor da fogueira, bebendo café e se abraçando, como no passado.
Esses eram seus encontros e passeios, que eles organizavam sempre que possível. Quase toda semana. Então, eles guardavam seus pertences em uma cesta e voltavam para casa. Mas sua casa era muito maior e mais espaçosa, pois seu filho Nicholas vivia com sua família sob o mesmo teto. Claro, havia a encantadora Juliana, Stella e mais 2 filhos que eles queriam muito ter eram gêmeos, 2 meninos de olhos azuis chamados Tadeu e Maurício, que se pareciam muito com o pai. No quintal, havia 2 cães. Um era um cão de caça e o outro era uma beleza branca e encaracolada, que quase se tornava invisível na neve no inverno, se não fosse pelos seus olhos pretos como azeviche. Em um canil adjacente, haveria uma cabra jovem que fornecia delicioso leite doce do qual a família fazia seu queijo caseiro. Em casa, gatinhos se sentariam nos peitoris das janelas, nascidos da mesma mãe gata. A família se reuniria junta nas noites frias de inverno ao redor de uma grande mesa redonda no meio da sala de jantar no primeiro andar. Stella realizava concertos e exibia seus desenhos criados em um dia ou uma semana. Juliana e Olivia ficavam ocupadas na cozinha com os pratos e preparando comida para os homens trabalhadores e crianças obedientes. Os gêmeos dormiriam pacificamente em seu berçário ou sentariam em cadeirões ao lado de seu pai e avô enquanto eles limpavam comida de seus queixos e mãos. Depois, todos iriam para seus respectivos quartos dormir, vestindo pijamas quentes e confortáveis, abraçando-se e desejando boa noite uns aos outros. Eles se encontrariam novamente no dia seguinte para o café da manhã, se cumprimentariam e desejariam a todos um bom dia. Esses eram verdadeiramente os melhores sonhos que alguém poderia imaginar. E quão terrível Sérgio se sentia quando acordava e percebia que tudo era irreal. Apenas um sonho não realizado. A vizinha prestativa, Claudiana, o ajudou, trouxe remédios e preparou café com canela para ele. Mas a condição de Sérgio não melhorou, então ela chamou uma ambulância para o hospital. Eles não conseguiram diagnosticar precisamente o velho, então aconselharam-no a se preocupar menos, passar mais tempo ao ar livre, beber bastante suco de maçã, evitar levantar objetos pesados e andar apenas com uma bengala para evitar forçar as pernas e as costas. Entre as sugestões para melhorar seu bem-estar, o idoso foi aconselhado a encontrar amigos ou ter um animal de estimação. Ele gostou mais da segunda opção, claro. Então, quando recebeu alta do hospital, Sérgio visitou um abrigo de animais. Ele havia se tornado hábil em se locomover com uma bengala com relativa facilidade e um passeio pela cidade parecia uma possibilidade. Embora fosse uma vila vizinha maior e não uma cidade, parecia uma metrópole para ele. O abrigo era genuinamente pequeno, parecendo uma pequena prisão de pedra com um par de janelas gradeadas. Ao entrar, uma menina rechonchuda, provavelmente na casa dos 20 anos ou mais jovem, o cumprimentou. Ela parecia cansada e tinha protetores de ouvido. Tirando um deles, ela perguntou: "Você veio pelos animais, senhor?" O velho assentiu, e ela continuou: "Para adotar ou levar para casa um fugitivo?" O velho ergueu o dedo indicador, indicando que queria adotar. Era exatamente o que ele precisava naquele momento. A menina deu um leve sorriso, removeu outro protetor de ouvido e colocou os dispositivos no bolso. Não era surpreendente que ela estivesse usando protetores de ouvido. Era incrivelmente barulhento no abrigo. Cães latiam alto. Gatos miavam descuidadamente. Alguém batia nas gaiolas, e elas se chocavam umas contra as outras. Quem você gostaria de adotar? Temos cães, gatos e uma cabra, ofereceu a funcionária, levando o velho para a área comum do abrigo, onde todos os animais mencionados estavam alojados. Não havia muitos deles, cerca de 10 gatos e aproximadamente o mesmo número de cães. A cabra vivia em uma grande gaiola no final do corredor, mas não era espaçosa o suficiente para ela se mover confortavelmente ou mesmo deitar. Uma onda de pena e tristeza invadiu o velho por todas essas pequenas criaturas. Claro,
Ele não podia se dar ao luxo de levar todos ou mesmo parte deles, mas ainda assim decidiu por uma companhia maior. Eu gostaria de um gato, um cão e aquela cabra, disse ele. Os olhos da menina se arregalaram. Ninguém jamais quis levar tantos animais de uma vez, muito menos uma cabra. A cabra, só para você saber, não produz leite, ela o avisou. Mas Sérgio não se importou. Ele já estava procurando por alguns gatos e cães tristes, assim como ele. Entre os gatos, ele gostou de uma gata tricolor chamada Felina Barroso. Ela era bastante calma e olhava diretamente nos olhos do homem. Ele ficou tão cativado por seu olhar que não conseguia desviar o olhar. Quero levar Felina Barroso para casa e, por favor, me ajude a escolher um cão que não vá prejudicar o gato ou a cabra, disse o velho. Em alguns minutos, sugeriram que ele levasse para casa Senhor Furtado, um filhote de pernas curtas e orelhas longas, com cerca de 1 ano de idade. O cão era razoavelmente amigável, segundo a funcionária do abrigo. Agora, a única questão era como transportar Felina Barroso, Senhor Furtado e a cabra Doroteia para a vila de Sérgio. De outro quarto, surgiu um jovem recém-careca com olhos levemente inclinados e disse: "Posso te dar uma carona para casa com os animais. Vamos carregá-los na minha caminhonete e estaremos lá em breve." E agora Sérgio Souza estava sentado no banco do passageiro da caminhonete, olhando para trás para se certificar de que os pobres animais, que não tinham ideia de para onde estavam sendo levados ou por quê, estavam bem. Eles prenderam as gaiolas para minimizar o sacolejo, mas não ajudou muito, já que o motorista não dirigia o veículo com muita delicadeza. Após meia hora, chegaram à casa do velho, descarregaram os animais na grama e o jovem feliz partiu. Depois que os novos animais de estimação se acalmaram um pouco após a viagem, ele abriu as gaiolas e os soltou um por um. Primeiro, a gata, que imediatamente gostou do parapeito da janela na casinha de Sérgio. Felina Barroso deitou-se ali imediatamente para se aquecer ao sol. Senhor Furtado foi solto em seguida e começou a brincar na grama e a desfrutar de sua liberdade. Quando Sérgio lhe deu um pouco de carne, ele entendeu quem era o mestre e a quem deveria obedecer. A cabra Doroteia estava inicialmente relutante em sair de sua gaiola, mas a grama verde restante a atraiu para fora, e ela adormeceu quase imediatamente perto da casa do homem. Ela dormia tão confortavelmente que o próprio Sérgio Souza sentiu vontade de tirar uma soneca. Felina Barroso, obviamente, amava o calor, pois se aproximou do velho homem adormecido e deitou-se ao lado dele na cama, como se o abraçasse. Sérgio tinha uma nova pequena família. O velho, claro, continuou a andar com uma bengala e a lidar com suas doenças, embora sua saúde tivesse melhorado muito. Foi assim que ele viveu com sua tropa de animais de estimação. Ele trabalhava um pouco para ter algo para alimentá-los. Ele frequentemente ligava para seu filho, ou mais precisamente, para sua neta. Estela pedia ao pai para ligar para o vovô. Ela atendia o telefone, e eles conversavam por 5 a 10 minutos sobre tudo no mundo. Estela contava a ele sobre seu jardim de infância, seus amigos, suas bonecas e os bolos que sua vizinha Marília oferecia. Sérgio Souza, em troca, compartilhava histórias sobre seus animais de estimação, suas travessuras e como eles o entretinham. No entanto, a madrasta não permitia que a menina ficasse muito tempo no telefone, então ela rapidamente o pegava dela. Às vezes, podia-se ouvir a repreensão distante dela do outro lado da linha. O avô às vezes perguntava à neta se ela estava sendo bem tratada em casa. Mas a menina não respondia ou mudava de assunto. 1 ano se passou desde que se separaram, e então, um dia na hora do almoço, quando Sérgio voltou para casa para o almoço como de costume, o telefone tocou. Ele atendeu e ouviu uma respiração pesada. Pai, Nicolas soava triste e assustado. O que aconteceu? Seu pai imediatamente entendeu que havia más notícias, mas estava impaciente. O que há de errado com você? E a Estela? Me fale,
por favor. Estela faleceu. Por favor, venha. O funeral será realizado no seguinte endereço. Sérgio Souza ficou em choque enquanto anotava o endereço em um pedaço de papel. Ele não disse nada ao filho. Apenas desligou o telefone silenciosamente e sentou-se no sofá. Ele ficou sentado ali por 4 horas ou mais, esquecendo completamente do trabalho, do jantar e do sono. Seu corpo não se movia. Sua garganta estava seca e dolorida, e suas pernas pareciam estar congeladas. Mas eventualmente ele voltou a si. Felina Barroso o ajudou com isso, pois estava sentada em seu colo, aquecendo-o com seu corpo fofinho. No dia seguinte, Sérgio arrumou uma bolsa, levando o dinheiro e o antigo chocalho de sua neta que ele guardava em uma prateleira perto da entrada. Ele pediu à sua vizinha prestativa, Claudiana, que cuidasse dos animais, deixando uma grande quantidade de carne no congelador e um presente para ela na mesa, uma linda flor em vaso com um bilhete. Ele pretendia dar a flor a ela já há algum tempo, mas agora havia uma razão adicional. A viagem foi longa, mas pelos seus cálculos, ele chegaria ao seu destino a tempo. Ele não entendia por que o funeral estava acontecendo, não na cidade natal de Estela, mas em uma remota que exigia 3 transferências em diferentes modos de transporte, um trem, um ônibus e uma van. A viagem inteira levaria um dia e custaria muito dinheiro para um homem idoso. Mas como ele poderia não ir? Como ele poderia abandonar seu filho em um momento tão terrível? Como ele poderia não se despedir uma última vez da pessoa mais brilhante que já existiu? Sérgio refletia sobre sua vida e todas as tristezas e infortúnios que ela lhe trouxera. Só que ela lhe deu uma chance de amor, felicidade e sorte, que foi arrancada tão rapidamente. Ele mesmo já não queria mais existir. Sim, ele se entregaria aos anjos em troca da alma de sua neta. Mas, infelizmente, ninguém lhe ofereceu tal negócio. Durante a viagem, o velho dormiu muito para evitar pensar em seu estado avassalador. Pai, você veio, disse Nicholas, vendo o pai na porta, mesmo que não tenha chegado a tempo. Sérgio estava convencido de que o funeral aconteceria no dia seguinte. Mas segundo o filho, eles tinham que se apressar. A razão exata era incerta, mas a menina havia sido enterrada no mesmo dia em que Nicholas havia ligado para o pai, quase 2 dias antes da chegada do velho. Então o filho até o abraçou e deu tapinhas em seu ombro. Ele enxugou as lágrimas e convidou o pai para entrar. Era uma casa grande de 2 andares que, a julgar pelas fotos, pertencia à família de Marisa. Havia fotografias antigas de 20 anos atrás. A família claramente não era pobre. Enquanto ele examinava as fotos, Marisa saiu de outro quarto e esperou que ele anotasse. Mas o avô estava muito absorvido no processo de olhar para o passado de alguém. Marisa pigarreou, e Sérgio finalmente olhou para ela. Bem-vindo, Sérgio. Esta é a casa dos meus pais. Eles são médicos. Eles voltarão em breve, e você os conhecerá. É uma pena o que aconteceu com Estela. É uma pena que você não tenha conseguido chegar ao funeral. Ela parecia completamente indiferente ao fato de a filha do marido ter morrido. Ela estava vestida com um suéter rosa brilhante e calça cinza, não mostrando sinais de luto ou apoio ao luto de Nicholas. Querido, mostre ao seu pai o quarto de hóspedes. A mulher virou-se, jogou o cabelo para trás e se afastou. Como você pôde se casar com ela? Sérgio de repente soltou, imediatamente se arrependendo. Mas Nicholas não se ofendeu ou reagiu ao comentário, como se nunca tivesse sido dito. O pai enlutado simplesmente disse: Marisa cuidou do serviço e do funeral por conta própria, e correu tudo bem. Vou pegar algo para você comer, e então todos nós iremos ao cemitério. A pequena vila poderia ser circulada em apenas 40 ou 45 minutos. Então eles caminharam até o cemitério, Sérgio com sua bengala, Nicholas e Marisa, que suspirava insatisfeita de tempos em tempos.
O túmulo da menina estava no outro extremo do cemitério, então eles tiveram que passar por lápides antigas com datas de vida. As pessoas enterradas ali eram principalmente de idade avançada. O único pensamento de Sérgio era que não havia lugar para crianças ali. A terra fresca no túmulo de sua neta ainda estava úmida e muito solta. Sérgio não conseguia superar essa situação. Por que uma menina saudável de 6 anos morreu de repente? Segundo Nicholas, não houve violência. Ele apenas entrou no quarto dela, e Stella estava deitada no chão, segurando a barriga e sem respirar. Os pais de Marisa, ambos médicos, afirmaram que não havia nada que pudessem fazer para salvá-la. Não houve autópsia, pois neste lugar remoto, quando alguém morria, simplesmente morria, e ninguém iria transportar o corpo de uma criança para um necrotério ou envolver as autoridades. Tudo isso parecia errado, pelo menos para Sérgio. Um coveiro andava pelo cemitério, consertando lápides de outras pessoas, arrumando flores e arrancando ervas daninhas. Nicholas beijou o túmulo da filha, que estava inscrito com filha e neta amada, e se afastou do túmulo para dar um tempo ao avô sozinho com a criança. Se é que isso poderia ser dito. O herói da nossa história ajoelhou-se ao lado do túmulo e começou a chorar. Ele não queria dizer nada, pois as palavras simplesmente desapareceriam no nada através das lágrimas. Ele apenas repetia suavemente o nome dela, Stella. Depois de cerca de 10 minutos, o homem tirou um chocalho do bolso do peito, beijou-o e colocou-o ao lado de uma coroa de flores frescas. O chocalho leve quase afundou no solo solto. Então ele se levantou e voltou na direção de seu filho, que já estava na saída com sua nova esposa. Mas então o velho se lembrou das flores que havia visto no túmulo de sua neta. Essas flores eram roxas com um centro amarelo, flores muito bonitas em um caule verde brilhante e fofo. Ele havia visto tais plantas em sua casa, quando ele e seus amigos do sul vagavam pela floresta e se deliciavam com deliciosas bagas. Todos comiam apenas as frutas que conheciam, mas um menino chamado Hugo tornou-se incontrolável e quis arriscar. As crianças viram a linda flor com pequenas bagas vermelhas ao lado, mostraram-nas aos amigos e ele as engoliu todas sem compartilhar com ninguém. Gananciosamente, ele sorriu e disse que eram amargas. Mas antes que alguém pudesse fazer um comentário sarcástico, Hugo agarrou o estômago. Ele sentiu náuseas, e as crianças o apressaram para fora da floresta para obter ajuda na vila. O médico perguntou ao jovem Sérgio, o mais sensato das crianças, detalhes sobre as bagas que Hugo havia comido. Ele descreveu a flor roxa e o médico os repreendeu e alertou fortemente para não fazerem tal coisa novamente. Crianças, isso era beladona, uma fruta terrível e perigosa. Poderia ter matado vocês. Nunca comam nada que vocês não conheçam com certeza. Hugo sobreviveu, mas a lição ficou com as crianças pelo resto de suas vidas. Muitas décadas depois, Sérgio lembrou-se desse incidente pouco antes de chegar à saída. O idoso correu pelo cemitério, saltando sobre fossas e evitando túmulos e monumentos como fazia. Sua bengala de madeira o ajudou significativamente nesta corrida. Caso contrário, ele teria ficado preso na entrada. No entanto, não havia tempo a perder, pois cada minuto contava durante sua corrida frenética. Sérgio gritou para o coveiro com uma pá para se apressar e ajudar Stella. O homem saltou de seu lugar como se sua vida dependesse disso e começou a cavar. Vamos, Renato, faça isso rápido, Sérgio gritou para ele enquanto ele mesmo se ajoelhava, agarrava punhados de terra e jogava-os de lado. Nicholas e Marisa observavam horrorizados. Os olhos de Nicholas estavam cheios de lágrimas amargas, mas ele permanecia imóvel, sem mover um músculo. Marisa estava perdendo a cabeça, com medo de tocar Sérgio. O coveiro, Danilo, continuou a cavar sem dizer uma palavra, não cavando muito fundo, pois os pais de Stella haviam apressado seu enterro. Sérgio tocou a tampa dura do caixão de madeira e bateu nela. Aqui está ela. Tirem-na.
Abram rápido, o velho comandou novamente. Eles rapidamente limparam a terra do caixão e o abriram. Dentro, jazia a pequena Estela em seu vestido azul, segurando o mesmo presente de seu avô, um coelho de tricô, com os braços cruzados sobre o peito. Chamem um médico. Um médico de verdade, rápido, Sérgio gritou. Danilo obedeceu novamente e correu para a igreja localizada na entrada do cemitério. Sérgio limpou as mãos em seu casaco e calças, tirou a menina do caixão e pressionou os dedos no queixo dela, tentando encontrar um pulso. Que absurdo é esse? Marisa começou a dizer, mas Nicolas a interrompeu e foi até sua filha. Ela tem um pulso, parece. Nicolas checou o pulso dela. Ele fez isso. E então seus olhos se arregalaram. Ele também sentiu um pulso fraco. Então ele pegou sua filha no colo e a levou para a igreja, enquanto Sérgio empoeirado e desgrenhado seguia, poupando um olhar para o rosto desapontado de Marisa. Ela estava parada em uma pose tensa, não escondendo sua raiva. No final, eles logo levaram a menina para um hospital em uma cidade próxima, onde os médicos a conectaram a 4 soros e vários instrumentos apitando, afirmando que Stella não estava morta, mas apenas em coma. Ela havia sobrevivido milagrosamente porque havia ar suficiente devido ao solo solto e ao caixão mal feito. Um pouco mais, e eles não teriam sido capazes de salvá-la. Vocês fizeram um ótimo trabalho trazendo-a aqui, o médico elogiou Nicolas e Sérgio, que suspiraram aliviados e sentaram-se em um banco na área de espera. Mas, de repente, o médico retornou e dirigiu-se novamente à família. Os exames mostraram que a menina foi de fato envenenada por beladona, e ela estava amassada, não eram bagas inteiras. E essa declaração trouxe-o de volta à realidade. Era hora de contar ao filho o que Sérgio suspeitava o tempo todo. Nicolas, eu acho que Marisa envenenou Stella. Mas antes que Nicolas pudesse começar a defender sua esposa, Sérgio tapou sua boca. Pense nisso. Stella não poderia ter comido uma baga que não reconheceu, especialmente amassada em purê. Eu a ensinei a não comer tudo indiscriminadamente, mas a examinar cuidadosamente cada fruta que encontrasse na floresta. Ela é uma menina muito inteligente e nunca teria feito algo tão tolo. Marisa ficou irritada quando cavamos Stella e a levamos ao hospital. Ela conhece bem seus remédios à base de plantas porque viveu aqui todos esses anos. Seus pais são médicos, acreditem em mim. Filho, a verdade está bem na sua frente. O velho quase chorou ao dizer tudo isso. Mas Nicolas apenas ficou congelado no lugar, dizendo em voz alta e distintamente: pare com isso. Eu não vou ouvir isso. Marisa nunca envenenaria minha filha. Ela ama também. Pai, apenas saia daqui. Apenas vá embora. Nicolas ficou vermelho de raiva, acenou com as mãos e saiu tempestuosamente do hospital. Os funcionários do hospital não permitiram que o velho visse a menina, pois ele era apenas um parente distante. E não havia motivo para visitá-la se ela ainda não tivesse acordado. Então ele foi para a casa da família de Marisa para reunir seus pertences. No entanto, Marisa já o esperava na porta com a bolsa do velho. Quando ele se aproximou da casa, ela declarou ousadamente: vovô, você não pode acabar com o nosso casamento, não importa o quanto deseje. Saia daqui rapidamente. Aqui estão suas coisas. Adeus. Neste ponto, Sérgio não se conteve e expressou a esta senhora exatamente o que pensava dela. Você é uma assassina. Você queria matar minha neta. Você não se importa com ninguém além de si mesma. Fique longe do meu filho. Fique longe da nossa família. Mas isso apenas a fez rir. E ela apenas disse mais uma coisa: leve a menina com você. Ou talvez algo ruim possa acontecer com ela. Então ela sorriu como um gato de Cheshire e desapareceu atrás da pesada porta da frente. Ela estava definitivamente ameaçando-o.
Então o velho não teve escolha. Sérgio ficou em um hotel barato perto do hospital. E quando soube que Stella havia acordado e estava se recuperando, ele chegou ao hospital antes de seu pai. Ele reuniu os pertences dela e secretamente a levou para fora do hospital e da cidade. Mas eles não notificaram a menina como desaparecida. Talvez Marisa tenha aconselhado Nicholas a não fazer isso e simplesmente ligou para seu pai. Quando o avô e a neta chegaram à casa da família, informaram Nicholas sobre sua chegada. E ele não se opôs a isso. Stella rapidamente se adaptou à vida com seu avô, embora eles se sentissem um pouco desajeitados um com o outro após um ano de separação. Stella amava os novos animais de estimação de seu avô. Felina Barroso rapidamente se afeiçoou à menina e frequentemente a incomodava por carinho. O Sr. Furtado gostava de caminhar com a menina na floresta. A cabra Doroteia nunca foi sociável, então ela continuou deitada na grama quase seca perto da casa. Precisamos construir abrigos de inverno para a cabra e Sr. Furtado. Caso contrário, eles podem congelar. Nada vai ficar na casa para nos aquecer, disse Stella quando o primeiro frio chegou. Na verdade, Stella, eu já comecei a construir abrigos para eles. Aquelas peças de madeira no quintal são para eles, respondeu Sérgio, que estava preparando sopa de ervilha para o jantar. A harmonia retornou à casa. Sérgio se sentiu muito melhor, quase não precisando mais de sua bengala, que ele usava apenas em longas caminhadas na floresta. O inverno prometia ser frio e nevado. Felizmente, Stella ainda não havia começado a escola, mas Sérgio ainda começaria a ensiná-la a ler, escrever e contar. Não havia nada melhor em um dia gelado do que sentar no sofá com uma xícara de café enrolado em um cobertor e ler histórias e poemas infantis. Sérgio estava lendo, simplesmente amando a rima infantil direta. E logo Stella aprendeu a ler e recitar poemas de coração. Não aconteceu da noite para o dia, mas a menina fez um progresso significativo. Ela claramente herdou os talentos de sua mãe. Claudiana, a vizinha, frequentemente visitava a família de Sérgio, trazendo bolos frescos e doces de chocolate. Ela afirmava ter feito eles mesma, mas não podia encontrá-los. No entanto, ela provavelmente estava apenas solitária. Foi por isso que ela veio. Claudiana, por que você nos visita tão frequentemente? Você não tem suas próprias coisas para fazer? Stella perguntou brincalhona, sem perceber o quão rude isso soava. Seu avô imediatamente a repreendeu, mas Claudiana apenas riu e disse: eu gosto muito de vocês dois. Vocês são tão alegres e carinhosos. Ela olhou docemente para Sérgio e corou. Ele também baixou o olhar e deu uma risada. Claramente havia algo entre eles. Mas Stella não entendia isso devido à sua pouca idade. Assim, Stella e Sérgio Souza viveram juntos por muitos e muitos meses. Eles perderam a conta. Uma noite, quando o tempo estava particularmente feroz, com fortes ventos uivando por todas as portas e janelas, houve uma batida na porta. Naquele momento, todos que podiam estar na casa estavam dentro. Sérgio, a pequena Stella, o gato Nod, o cachorro Sr. Furtado e até a cabra Doroteia. A menina não queria que os dois últimos ficassem do lado de fora, embora tivessem suas casas bem isoladas no quintal. Então, ela convenceu o avô a trazê-los para dentro. Felizmente, os animais eram bem comportados e calmos. Eles se aconchegaram em torno de um aquecedor portátil que aquecia quase toda a casa e adormeceram. Talvez seja a Claudiana e ela esteja congelada, sugeriu Stella. No entanto, o velho não se apressou em abrir a porta. Ele foi até a janela e espiou pelas cortinas, esperando ver algo na escuridão e na tempestade. Mas bem em frente à janela, ele viu o rosto de uma pessoa do outro lado. Claro, isso o assustou, e ele pulou de surpresa antes de reconhecer o homem. Era Nicholas, mas ele parecia completamente diferente, desgrenhado e desleixado.
Ele tinha uma barba espessa que se enrolava nas pontas, e o mesmo estilo de bigode. Sérgio imediatamente o conduziu para dentro de sua casa. Nicholas estava encharcado, coberto de gelo em suas roupas e barba, e quase desabou ao entrar. A súbita aparição desse estranho assustou a cabra, que começou a berrar e tentou recuar para o canto mais distante da sala. Mas Stella se aproximou dela, acalmando-a e acariciando-a. "Pai?", perguntou Stella com espanto. A família nunca esperava ver Nicholas. Eles sentaram no sofá e ouviram sua história. Tudo aconteceu exatamente como o velho havia previsto. Marisa pressionou Nicholas intensamente. Ela queria agressivamente ter filhos com ele, embora ele fosse contra a ideia de mais descendentes. Ela queria forçá-lo a deixar seu amado trabalho na cidade e se mudar para uma vila remota perto de sua família. Ela não o deixava em paz. Ela o criticava e diminuía constantemente. A gota d'água foi quando ela começou a dizer coisas terríveis sobre Stella, sua falecida ex-esposa e mãe de sua filha. Nicholas então viu as verdadeiras cores de sua esposa, lembrou-se das palavras de seu pai sobre as ervas e decidiu deixá-la. Claro, uma mulher ciumenta não o deixaria ir tão facilmente. Então, sob o manto da noite, ele reuniu seus pertences e fugiu. "Para onde mais eu poderia ir? Eu vim para cá. Não tenho mais ninguém além de vocês", disse Nicholas, e sua filha se aproximou dele, abraçando-o com força. Eles o perdoaram, pelo menos sua filha afetuosa e pacífica. No entanto, o respeito e a confiança do pai idoso tinham que ser conquistados, especialmente considerando que seu filho não o havia ouvido nos últimos anos e abandonado sua família, cometido erros tolos e quase enterrado sua própria filha viva. No final, os três viveram juntos como nunca haviam feito antes. Geralmente Sérgio vivia sozinho ou com sua esposa, Stella, ou com sua esposa e filho. Parecia uma vida diferente. Sérgio Souza disse ao filho para encontrar trabalho na vila se quisesse ficar lá, pois ele não seria capaz de alimentar 3 bocas humanas e tantos animais sozinho. Ele lutava com os aspectos financeiros de suas vidas e precisava de ajuda. Nicholas abordou a situação com a máxima responsabilidade. Ele visitou todas as casas e locais de trabalho na vila, procurando qualquer tipo de trabalho no frio e nevado inverno. Isso era bastante problemático. As pessoas na região norte geralmente trabalham durante os meses quentes e secos e descansam e colhem os frutos de seu trabalho duro durante o inverno. No entanto, isso não significava que toda a vila estivesse ociosa. Havia lenhadores e pessoas que entregavam lenha às casas, essencialmente fornecendo um serviço de entrega de mantimentos e similares. Esses trabalhos eram normalmente realizados por homens fortes com excelente condicionamento físico e boa resistência. Além disso, roupas quentes eram essenciais. Então a sorte sorriu para Nicholas. Ele conseguiu um trabalho de meio período, cortando lenha e entregando-a às casas, especialmente para os idosos que não conseguiam fazer isso sozinhos. Um desses pontos de entrega era sua própria casa de família. O pagamento não era substancial, mas era suficiente para sua família, e eles conseguiram economizar algum dinheiro. Menos de 6 meses depois, sua filha precisaria começar a escola, exigindo despesas para uniformes escolares, livros didáticos, cadernos de exercícios, material de escrita, uma mochila, e assim por diante. Nicholas e Sérgio não queriam nada além do melhor para sua pequena menina. Lembra do sonho do velho quando estava gravemente doente? O sonho de uma vida ideal com sua esposa, filho e sua família, cercados por seus animais domésticos. Esse sonho quase se tornou realidade, exceto pela infeliz perda de sua esposa. Sérgio vivia na mesma pequena casa com seu único filho e sua neta, que havia crescido significativamente desde então. Ambos trabalhavam, mas nunca se esqueciam de educar a menina, investindo toda a sua energia nela. Animais preenchiam sua casa, aliviando a tristeza e a solidão que ocasionalmente se instalavam sobre a casa nas noites frias.
Logo, a menina cresceu e foi para a escola. Ela se destacou em matemática e, nos anos seguintes, se destacou em física e química. Em seu tempo livre, ela ajudava o pai e o avô nas tarefas domésticas, saía com amigos na vila e cuidava da velha cabra. Quando terminou a escola como uma jovem bonita e inteligente, ela não queria ficar na vila pelo resto de sua vida. Mas também não tinha intenção de deixar sua amada família para trás. Querida, vai estudar e, se quiser, volte mais tarde. Afinal, você tem a internet. Talvez você trabalhe com um computador, implorou Sérgio à sua neta. Ele sempre quis que a menina seguisse seus sonhos. Ele não podia ficar em seu caminho, especialmente porque estava muito velho. Nos últimos anos antes de sua neta atingir a maioridade, eles e Claudiana passaram para um novo nível em seu relacionamento, amigos próximos. Embora, segundo Stella, eles tivessem um pequeno e doce romance. Nicholas também não persuadiu sua filha a ficar na vila com eles. Ele até concordou em deixá-la morar em um dormitório universitário. No final, Stella passou em seus exames com notas altas e conseguiu uma vaga financiada pelo governo em sua Universidade dos Sonhos na cidade próxima. Ao partir, ela chorou amargamente, prometendo que voltaria para casa durante as primeiras férias, ligaria todos os dias e enviaria presentes da cidade se sua bolsa permitisse. Nem seu pai nem seu avô seguraram suas lágrimas também. Eles se abraçaram por um longo tempo e se beijaram enquanto esperavam o ônibus chegar. Quando o momento da despedida se prolongou, Sérgio tirou um pequeno objeto do bolso e entregou à sua neta, dizendo: "É para você. Então não se esqueça de nós e volte. Nós sempre estaremos esperando por você." Stella respondeu: "Isso é simplesmente impossível, vovô." Mas lá no horizonte, eles viram um ônibus se aproximando. Eles esticaram os braços, garantindo que ele parasse. Eles disseram um ao outro que se amavam várias vezes, e Stella sentou-se ao lado da janela do ônibus. Ela acenou para sua família chorosa e, logo, depois de apenas alguns minutos, ela enxugou as lágrimas e desembrulhou a toalha em que o presente de seu avô estava. Claro, era um coelho de tricô que ele havia comprado para ela há mais de 13 anos. O mesmo coelho que quase haviam enterrado vivo na casa isolada da madrasta malvada. O brinquedo parecia desgastado e sujo, como se tivesse ficado no fundo de um poço todos esses anos. A menina não o havia visto desde então e não conseguia entender de onde ele o havia recuperado. No entanto, esse coelho realmente a fez lembrar de muitas coisas. Enquanto ela examinava o brinquedo e se perdia em memórias, alguém sentou-se ao seu lado e começou a falar com uma voz jovem e gentil. "Você tricotou esse coelhinho fofo você mesma?" Stella olhou para cima e lá estava um jovem de sua idade ou um pouco mais velho, com olhos verdes, cabelos claros e pequenas covinhas nas bochechas quando sorria. Ele não esperou pela resposta dela, olhando-a surpreso. Apenas estendeu a mão para ela e acrescentou: "Sou Donato. Qual é o seu nome?" E assim começou um novo capítulo na vida de Stella. À frente dela estavam dias cheios de aventuras, tanto alegres quanto tristes. Onde ela estaria sem eles? E isso não era o fim. Era apenas o começo. Mas a vilã desta história teve um final nada feliz. Seus pais perderam toda a sua riqueza, investigações foram feitas e eles estavam desviando dinheiro e trabalhavam com coisas ilícitas. Assim eles foram presos. Mas Marisa teve que ir morar em uma casa extremamente pequena, arrumar um emprego simples e a lidar com sua própria vida. Ela se casou com outro homem, mas ele infelizmente a maltratava, e por Marisa o amar, ela aceitava. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.